Muito boa noite, bem-vindos ao Momento Antagonista comigo, Cláudio Dantas. Hoje, terça-feira, dia 19 de maio, dia em que superamos o registro de mais de 1.000 mortes registradas nas últimas 24 horas pela Covid-19. Foram 1.179 vítimas fatais da doença de ontem para hoje. Como eu sempre digo, terça-feira acumula um pouquinho os óbitos do fim de semana, mas a gente ultrapassou em muito os 1.000. 1.179. É bem possível que amanhã esse número volte para um patamar um pouco mais baixo, mas permaneça nos 1.000. Ao todo, temos 17.978 óbitos no país. O Ministério da Saúde também registrou um recorde de 17.408 casos confirmados nas últimas 24 horas, subindo para 271.628 números de infectados. Os estados que mais registraram mortes foram São Paulo, 324, Rio de Janeiro, 227, Pará, 190, Ceará, 108 e Pernambuco, 101. O novo recorde supera o número registrado em 12 de maio, quando foram contabilizadas 881 mortes pela doença. Então, fazendo justamente essa comparação, tá? Na segunda-feira, mesmo com a subnotificação do fim de semana, foram registradas 674 mortes e 13.140 casos. Amanhã, muita atenção nesses números, né? Vamos poder falar sobre isso no gabinete de crise. Com esse novo número, o Brasil hoje é o 5º país do mundo a registrar mais de 1.000 mortes por dia. Os outros 4 países são Estados Unidos, França, Reino Unido e China. Itália e Espanha somam cerca de 60.000 mortos pela Covid. Nunca registraram mais de 1.000 óbitos em um dia e acreditam já ter superado o pico da contaminação. Isso dá mais ou menos uma dimensão de como está a situação e um horizonte de perspectiva bem negativa, realmente bem difícil. E isso, olha gente, considerando que há subnotificações, que não há testagem, né, de 100%, ou 100% que eu digo dentro da amostragem necessária, né, que a nossa testagem está muito aquém, e de fato realmente uma situação bastante complicada. E apesar disso, quer dizer, no mesmo dia em que a gente supera esse recorde do número de mortos registrados em 24 horas, o presidente Bolsonaro faz piada. Ele disse aqui numa live: quem for de direita toma cloroquina, quem é de esquerda toma tubaína. Disse também que você toma se quiser e avisou que amanhã vai divulgar um novo protocolo para o uso da cloroquina. Neste mesmo dia, nesta terça-feira negra, o Bolsonaro almoçou com os presidentes do Flamengo e do Vasco discutindo o quê? A volta dos campeonatos estaduais. Eles estão avaliando trazer seus jogadores, comissão técnica, para treinar e jogar em Brasília, aqui no estádio de Brasília, tá? Tentativa aqui de contornar as restrições impostas por Witzel e Marcelo Crivella. O Ibanez, obviamente, é um apoiador dessa medida. O outro é o Luiz Felipe Belmonte, vice-presidente da Aliança pelo Brasil, o partido que o Bolsonaro tenta criar, tá? Ele tem uma vaga lá no Conselho Deliberativo do Flamengo e é dono de um clube de futebol, Real Brasília. Enfim. Bom. A Câmara, por outro lado, aprovou o uso obrigatório de máscaras em todo o país. Quem descumprir a meta, vejam aí, será multado em 300 reais e 600 em caso de reincidência. Então, se você foi pego uma vez, tomou a multa de 300. Se for pego de novo, aumenta para 600, tá? E por aí vai. Então, põe a máscara no bolso. Se for de carro, quando sair do carro, põe a máscara na cara. Não adianta botar no pescoço ou no queixo, né? Então, assim, vai sair de casa, põe a máscara. Vai caminhar, põe a máscara. Vai no mercado, põe a máscara. Agora multa, tá? Bom, amanhã o Supremo vai votar aquela MP
infame, né, MP editada pelo Bolsonaro, que livra os agentes públicos de punição por atos durante a pandemia. Esperamos que o STF faça o seu trabalho de acordo com o que está na lei, tá? Isso aí, inclusive, de acordo com o que está na Constituição. Essa MP, como eu já disse na semana passada, ela é inconstitucional. Absurdo. Absurdo. Bom, vamos lá. Continuaram aí as investigações. No caso do vazamento lá de São Paulo, a PF vai ouvir a delegada responsável pela Furna da Onça, né? É a Xênia Soares, e outros delegados também que participaram. Vai ouvi-los todos, justamente com a preocupação sobre o possível vazamento aí para o Flávio Bolsonaro, como foi relatado pelo Paulo Marinho. Aliás, Paulo Marinho vai depor amanhã às 15 horas também em relação às denúncias que fez e precisa apresentar as provas que tem de que aconteceu o encontro, de que nesse encontro foi tratado desse tema, aquele encontro que ele disse ter havido com o Flávio Bolsonaro e outros advogados. Um advogado até já confirmou esse encontro. Enquanto isso, paralelamente, está rolando o inquérito que investiga o Jair Bolsonaro por suposta ingerência, né, na Polícia Federal. E hoje foram ouvidos 2 delegados. Na verdade, um que foi o chefe da inteligência na PF, agora na época do Valeixo, e também o atual número 2 da Polícia Federal, que resolveu fazer uma retificação no seu primeiro depoimento. Já vou falar disso. Ele disse o seguinte: o que interessa de todos os trechos do depoimento, a gente obteve em primeira mão, publicou no site. O Carlos Henrique Oliveira, que é hoje o número 2, ele admite que sonegou uma informação no primeiro depoimento, informação muito importante sobre se o Alexandre Ramagem havia influenciado na escolha dele como número 2 da Polícia Federal, do Rolando, né, Alexandre, que assumiu no lugar do Ramagem, já que o Ramagem foi impedido. Então, ele diz que realmente ele admite que no dia 27 de abril recebeu uma ligação do Alexandre Ramagem para assumir a Direx, a diretoria executiva da PF, naquilo que seria a gestão do Ramagem. E ele aceitou. No primeiro depoimento, no dia 13, na outra semana, ele negou a sondagem. Nessa nova oitiva, disse que recebeu tal convite, dia 27, respondeu afirmativamente na manhã do dia 28, e disse que conheceu Ramagem em 2016, aí conta a história. Olha, é muito grave que o diretor, o número 2 da Polícia Federal, omita uma informação tão clara, né, tão óbvia, dizer que foi questionado sobre isso e disse que não havia ocorrido a sondagem. Deve ter colocado a mão na consciência, deve ter entendido que mentira tem perna curta e resolveu contar a verdade, que houve esse convite. O Ramagem, no depoimento dele da semana passada, não foi muito claro também em relação a isso. Falou da história que ele tem, né, com o Carlos Henrique, disse que poderia, em função da capacidade técnica e da relação que eles têm, que poderia ter, sim, promovido ou mantido ele na Superintendência do Rio, promovido para algum cargo caso ele assumisse a Polícia Federal. Mas ele não disse que convidou. Então já tem aí uma contradição importante que vai ser explorada pela Polícia Federal e pela PGR, porque está claro que houve aí uma omissão importante e uma mentira, né? A gente sabe que, no final das contas, o Carlos Henrique virou o direct do Rolando Alexandre, que era o amigo também, que estava lá junto com o Ramagem na ABIN e que acabou assumindo no lugar do Ramagem como uma espécie de laranja do Ramagem, um preposto do Ramagem. Então, olha, o pessoal está sendo pego na mentira aí, né? Isso mostra o quê? Mostra que tem alguma coisa para ser ocultada, para ser escondida. É isso que interessa. Então a polícia realmente tem que ir a fundo. E é difícil, né? Você está fazendo uma investigação contra a sua própria corporação, contra membros da sua própria corporação, né? A PGR também não tem muito interesse por causa do Aras, não tem muito interesse em ir para cima disso. Aí então a gente tem que pressionar. Muito importante então essas contradições, que elas sejam expostas, tá? O que mais eu destaco para vocês disso? E o diretor
inclusive aí o próprio, ressaltando aqui que o Carlos Henrique inclusive disse que o Ramagem o levou, já ainda lá no ano passado. Vejam bem, ainda no ano passado, tá? O Ramagem não tinha assumido nada ainda, que o Ramagem levou o Carlos Henrique para apresentá-lo ao Jair Bolsonaro. Disse que era importante ele conhecer o presidente da República. Então, gente, olha, realmente a gente estava vendo aí uma Polícia Federal paralela, né? Ele já construindo o seu projeto já para assumir a Polícia Federal, já com seus homens de confiança, tudo paralelamente à gestão do Valeixo, com o Moro, etc. e tal. Então, realmente, uma situação bastante sensível, né? A PGR, inclusive, questionou o Carlos Henrique, se ele conhece algum delegado que tem relação com o clã Bolsonaro, né? Avançando um pouco além do escopo atual do inquérito e indo na linha da investigação sobre o vazamento, justamente sobre o que está sendo investigado em função da denúncia do Paulo Marinho. E aí o Carlos Henrique disse que sim, deu o nome do Márcio Derene, delegado que hoje está na Interpol, dizendo que ele tem relacionamento com um dos filhos. Eu apurei aqui, de fato, ele tem relacionamento com o Flávio Bolsonaro há mais de 15 anos, conheceu o Flávio Bolsonaro quando ele foi subsecretário de Segurança do Beltrame, na época do Cabral. Nós já escrevemos sobre Derene diversas vezes. Derene ocupou vários cargos na administração pública, tanto no Legislativo como no Executivo, assessorou o Leonardo Pitiani, assessorou o Lindbergh Farias e é amigo, então, há cerca de 13 anos, amigo do Flávio Bolsonaro, amigo realmente de relação, de um frequentar a casa do outro. Isso é bom? Não. É ruim? Depende. Tem a ver com vazamento? Não creio. Por quê? Porque se ele precisasse falar com o Flávio Bolsonaro para vazar alguma informação, teria feito isso diretamente. Não precisava ligar para o chefe de gabinete, dizer que precisava falar, porque marcar, não sei o que, etc. Não, ele teria ligado para o próprio Flávio, teria ido na casa do Flávio, já que tem intimidade para isso, e teria vazado a informação. Eu avalio que quem vazou a informação da Furna da Onça, quem fez esse favor aí ao Flávio Bolsonaro, queria se aproximar, não é alguém da confiança, queria se cacifar junto à família Bolsonaro, justamente que o presidente já tinha vencido no primeiro turno, já estava embicando para o segundo, ia se virar presidente da República, então algum delegado, algum agente, a gente não sabe ainda, mas enfim, algum policial federal tentando se cacifar, fez cometeu esse crime. É muito fácil ver justamente quem não tinha relacionamento, que de repente está sendo aí beneficiado pela gestão do Bolsonaro, de repente alguém que cresceu aí, recebeu promoções não explicadas, né? Pessoal da Polícia Federal que se conhece pode ajudar na identificação dessa pessoa e entrar em contato comigo aqui no Antagonista ou via DM no meu Twitter, @CláudioEDantas, tá? Ou nas minhas redes sociais, nas minhas outras redes sociais, ou achar o meu contato e entrar, né? Enfim, o fato é que a própria PGR já tem outras informações de suspeitas, deixou isso claro ao questionar o Carlos Henrique sobre se ele conhece um agente chamado Bruno Malvacini e se ele seria uma pessoa próxima do presidente. Ele respondeu que conhece de nome, por ter sido lotado na SR lá no Rio de Janeiro, na Superintendência do Rio, mas não sabe informar se tal policial era ou não pessoa próxima do presidente. Então, mais um, vamos dizer assim, um nome que está aí circulando que a PGR está investigando. Destaco para vocês também o seguinte: o ex-diretor de inteligência da PF, da gestão do Valeixo, o Cláudio Ferreira Gomes, disse uma coisa interessante no depoimento dele. Disse que nunca foi admoestado, nunca ouviu queixas do Palácio do Planalto, da ABIN ou da direção da Polícia Federal por insuficiente prestação de informações de inteligência. Todas as demandas apresentadas foram devidamente atendidas. Não chegou ao conhecimento do depoente qualquer informação sobre eventual falha ou queda de produtividade na produção de documentos de inteligência repassadas às instâncias superiores pela DIP, Diretoria de Inteligência, ou pelo canal do SISBIN, o Sistema Brasileiro de Inteligência, que na verdade o depoente gostaria de esclarecer que o número de documentos de inteligência produzidos pelo Sistema de Inteligência da Polícia Federal, o SIMPOL, no ano de 2019, foi superior até aos anos anteriores. Ele disse que teve 2 vezes apenas com Bolsonaro, numa solenidade, numa reunião do presidente com Sérgio Moro, disse que
não lhe foram solicitados dados de investigação policial em curso ou mesmo de inteligência, que nunca houve difusão direta de documentos de inteligência da diretoria de inteligência ao presidente da República durante a sua gestão, e que, no entanto, a difusão de documentos de inteligência estratégica diretamente à presidência ou a qualquer órgão público aí dos órgãos do sistema de inteligência pode ser feita dependendo da urgência, sem que haja qualquer ilegalidade. Inclusive, ele relata o caso de uma informação que chegou sobre ameaça à vida do Bolsonaro, Jair Bolsonaro. Ele disse o seguinte, olha, comunicou diretamente à ABIN e ao GSI um caso de ameaça à vida do presidente, não detalhou, obviamente, que a ameaça foi essa, limitando-se a dizer que ocorreu durante a sua gestão, portanto, durante o atual mandato presidencial. Ele foi, desde o início do ano passado, foi o chefe da inteligência até o último dia 13. No momento que falou sobre a ameaça, Cláudio Gomes era questionado sobre a forma de transmissão dos relatórios de inteligência à ABIN e disse que, em geral, eram transferidos pelo sistema próprio, a depender do caso, diretamente ao Ramagem, não envolviam investigações criminais. Isso aqui desmonta, mais assim, se é que já não foi desmontada, né? Mas enfim, derruba de uma vez por todas, uma pá de cal na versão do presidente da República, né, de que estava reclamando de que não recebia relatórios, que não tinha informação de inteligência, etc, etc, etc. Ele dizendo aqui que nunca foi questionado sobre falta de informação, problemas no fornecimento de informações de inteligência da Polícia Federal. Então acabou essa historinha, essa conversa fiada. Ontem eu dei mais um chute nessa canela aí, porque no pau dessa barraca, melhor dizendo, porque resgatei, inclusive, entrevista do Jorginho, falando que o Bolsonaro sempre se referia ali, o Bolsonaro, quando falava de Polícia Federal, ele pensa a Polícia Federal como integrante do sistema de segurança pública, né? Inclusive, quando ele queria cingir o Ministério, dividir entre Justiça e Segurança Pública, ele queria tirar a Polícia Federal do Ministério da Justiça, da aba do Moro, e colocar no Ministério da Segurança Pública, isso dito pelo próprio Jorge Oliveira numa entrevista à G-News, à Globo News, tá? Isso publicamente. E, de fato, ele tem essa forma de se expressar. Então, quando ele fala de segurança, tem que trocar segurança no Rio, etc., porque o pessoal está perseguindo minha família, ele está falando da porra da Polícia Federal, tá certo? Então, assim, nem a tese de que ele está falando da segurança pessoal se sustenta, nem a tese de que ele estava se queixando da ausência de relatórios de inteligência se sustenta. Então, as duas teses, né, levantadas aí pela defesa, pelos assessores, etc., elas desmoronam. E realmente, assim, quem não quiser enxergar a verdade, não enxergue. Eu espero que o Celso de Mello tenha essa sensibilidade para enxergar. Aliás, ele deve liberar esse vídeo amanhã, né? Muito provavelmente aí. Encerro o nosso programa com duas informações a mais. Uma, o governo do João Dória contratou, vejam, por 24 milhões de reais, uma empresa acusada de integrar a máfia da merenda. Puta que pariu. JV Alimentos está com os bens bloqueados desde 2016. Foi uma das vencedoras da licitação da Secretaria de Desenvolvimento Social, agora aqui da pandemia. A pasta batizou a iniciativa de Ação Alimento Solidário, ao licitar 30 lotes que resultaram em compras de 110 milhões. 6 lotes ficaram com a JV Alimentos. A empresa e seus donos são réus em ação movida pelo Ministério Público Federal, já recebida pela Justiça. Então já são réus. Tá complicando, Dória. É respirador, é avental, agora é cesta básica. Essa empresa aqui é responsável por cesta básica. Essa coisa da máfia da merenda em São Paulo, pelo amor de Deus, né? Os tucanos com máfia da merenda parece que virou sinônimo. É um escândalo isso aí. Isso vai dar cadeia. Tem que dar cadeia. Não é possível, né? Não é possível. Aliás, a PGR informou, ainda dentro dessa nossa conversa aqui, ela pediu ao STJ que investigue 3 governadores por gastos na pandemia. Eu antecipei para vocês. Dias atrás eu publiquei com exclusividade que o Wilson Witzel já estava sendo investigado pelo STJ. E agora o Wilson Lima, vocês já sabiam, o Wilson Lima do Amazonas, e agora também o Helder Barbalho do Pará, tá certo? Então
O terceiro, que é justamente do caso que eu denunciei aqui, e no gabinete de crise relatamos todos os problemas, tá? Encerramos então com a história do TRF6, Tribunal Regional Federal da 6ª Região, que querem criar em Minas Gerais. O relator do projeto, o deputado Fábio Ramalho, que é de Minas Gerais. Esses políticos acham que eles riem da nossa cara todos os dias. Eles querem criar um tribunal novo para quê? Para tirar todos os processos que correm, né? Vocês podem pegar todos os políticos mineiros que têm processo na justiça, é muito simples. Pega, levanta e vê a quem interessa criar um novo tribunal que vai ser loteado com desembargadores indicados politicamente e os processos que estão correndo em outros tribunais vão vir para esse novo tribunal. Tá bom para vocês? O João Otávio de Noronha, o presidente do STJ, tem interesse pessoal na causa, né? Ele quer não só botar o nome dele na plaquinha lá do TRF6, como também indicar o filho, tá? Essa pelo menos é a informação que a gente recebeu de deputados que ouviram isso, né? Que ele está querendo indicar o filho advogado para ser um dos desembargadores aí, aproveitando ali sempre o 5º Constitucional, para ser um dos desembargadores desse novo tribunal. Uma vergonha! Durante a pandemia se discutir criação de tribunal, despesas já calculadas aqui, mais de quase 300 milhões de reais. Uma vergonha, uma palhaçada. Esse pessoal não tem escrúpulo, devia ter vergonha. A gente pressionou o dia inteiro, repercussão fantástica, importantíssima. Até o Gilmar Mendes falou que não fazia sentido criar esse TRF6. Uma proposta, inclusive, que já foi engavetada, o Supremo já suspendeu essa criação lá atrás. E agora querem desautorizar uma decisão do próprio Supremo e criar essa jossa, tá? Esse elefante branco aqui que a gente sabe que tem interesse político por trás. Então, olha, parabéns a todos que pressionaram, felizmente tiraram da pauta. O Rodrigo Maia foi obrigado a tirar isso da pauta e disse que vai rediscutir depois da pandemia. Não vai não, tá? Não vai não. A gente não vai deixar esse troço acontecer, por quê? Porque isso aqui é uma sacanagem, é uma palhaçada. É uma palhaçada. A gente aqui, todo mundo cortando na carne, todo mundo tendo que fazer, né? Pessoal aí já desempregado, o Estado todo inchado e o Judiciário está fazendo o caminho inverso, cacete. Não é possível. Não é possível. Eu encerro por aqui. Não deixem de compartilhar e curtir esse vídeo e nos vemos amanhã no Gabinete de Crise. Vai estar fervendo. Um abraço a todos. Tchau.